Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, como um extra da nossa série na qual nós fizemos uma landing page para resolver um desafio lá do eFront do Yuri Code, na qual nós tínhamos que fazer uma landing page para uma newsletter que fizesse ali o recebimento de dados de um formulário e fizesse um processamento para exibição de uma janela modal. Nós já solucionamos até a nossa aula do desafio, que foi a última aula que eu passei para vocês antes desta. Porém, nós podemos fazer algumas otimizações desse nosso projeto. Se você quiser parar o projeto até aquele ponto que nós fizemos na aula passada, beleza, tudo bem. Mas se você quiser dar prosseguimento e ver mais alguns extras de como você faz a otimização do seu código, você pode seguir para esta aula que nós estamos aqui. Eu fiz lá no Trello basicamente 2 cards com algumas dicas de melhorias que a gente pode fazer naquele nosso código de JavaScript. Então, o primeiro card é refatorar a função pegar dados. As instruções que a gente tem aqui na descrição do card são as seguintes. A função pegar dados está fazendo várias tarefas, temos que separar em 2 funções. Precisamos criar uma função externa, validar dados, que a partir dos dados do form faça a validação e retorne os campos válidos. Temos que chamar essa função dentro de pegar dados. Precisamos utilizar os recursos modernos de programação, como desestruturação, if ternário, expressões booleanas, para reduzir as linhas de código. Beleza? Essas aqui são as instruções. Depois a gente também tem um card aqui para outra tarefa. Vamos fazer aqui a refatoração do pegar dados e separar. Mas por que a gente faz isso? Se você pegar o seu script e você for observar, o meu aqui começa na linha 7, que a gente tem a função pegar dados, que pega os dados do formulário, mostra um console aqui que não tem mais necessidade da gente usar, a gente só faz aquilo enquanto a gente está fazendo o teste. Cria 2 variáveis para poder armazenar dados booleanos que são usados dentro de um if-else que está com uma estrutura relativamente grande, que a gente tem aqui cerca de 4, 5 linhas em média. Cria 2 variáveis separadas para receber dados do formulário. Então, se você for olhar e depois ainda faz uma validação aqui para ver se os dados de e-mail e de nomes são válidos para poder limpar o formulário, dar resposta de sucesso ou de erro. Ou seja, tem um monte de tarefas sendo feitas aqui dentro de pegar dados, além de pegar dados. Então, o básico é a gente separar pegar dados e validação em 2 funções distintas. Então, o que eu vou fazer aqui? Antes da função pegar dados, eu vou criar uma função chamada validar dados. Por enquanto, ela não recebe parâmetros. Por enquanto, ela vai ter ali um bloco de códigos, como uma arrow function, a gente está trabalhando, beleza? O que eu vou fazer? Aqui na nossa função pegar dados, o console.log eu vou apagar, eu não preciso disso daqui. Essas 2 variáveis eu também não preciso mais. Vou pegar só a parte do bloco de código de validação de dados, que aqui no caso agora começa na linha 16 e vai aqui até a linha 31. Então vou selecionar esse bloco de códigos, vou recortar, vou colar lá dentro da estrutura da minha arrow function validar dados, vou selecionar, pressionar a tecla Tab para dar uma organizada, beleza? Vou lá no pegar dados, ali naquele espacinho eu preciso chamar a função validar dados, então vou chamar aqui validar dados, por enquanto sem parâmetros. E daí, depois a gente tem aqui uma estrutura com um retorno, eu vou pegar toda essa parte do código e eu vou descartar. Depois a gente soluciona, resolve ela ali, já selecionei, apaguei, não vai aparecer mais a minha janela modal dentro daqueles conceitos que a gente viu anteriormente, tá? A gente está refatorando, dando uma melhorada no código. Beleza. Então o que eu tenho que fazer? Vou ver a minha função validar dados. A função validar dados, ela usa um if que pega nome e pega o e-mail para avaliar. Esse nome e e-mail estão aqui dentro de pegar dados. Estão aqui. Para eu poder ter acesso dentro da função, eu tenho que passar eles como parâmetros. Então, o que eu posso fazer? Como essas informações estão aqui, eu posso organizar elas já direto em um objeto. Eu não preciso fazer 2 variáveis separadas. A gente não estava criando um objeto lá para poder armazenar dados do formulário. Então, a gente já pode fazer isso direto aqui, ó, const. Aí eu crio um objeto para armazenar os dados do meu formulário. Eu vou colocar aqui a palavra dados em português, poderia ser data em inglês, tal. Terminologia aí, você define. Eu vou pegar esse nome que vai vir do value e vou colocar aqui dentro como parâmetro. Porém, ao invés de colocar igualdade, eu tenho que colocar 2 pontos. Então, eu vou ter um objeto literal chamado dados, que vai ter uma propriedade ou atributo, nome, que vai ser o value lá do meu formulário. Vírgula, vou colocar o próximo, que é e-mail. Vou pegar o e-mail aqui, vou colar, pegar aqui esses sinais de igualdade, vou substituir por 2 pontos. Vou apagar essas 2 linhas de excesso. Beleza, tenho aqui um objeto literal que tem os atributos nome e e-mail e eu preciso receber eles aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu vou receber aqui o meu objeto dados.
beleza? Então eu preciso receber o meu objeto dados. Então até aqui, percebam que não está aparecendo nenhum erro, está tudo tranquilo, beleza, legal. Porém, aqui em cima eu ainda não passei parâmetros, ainda não passei. Só que tem um detalhe, pessoal, vocês já viram que aqui dentro, ó, eu não tenho dados, eu tenho nome e eu tenho e-mail. Para eu não precisar digitar dados.nome, dados.email aqui dentro, aqui no meu parâmetro, eu posso fazer na minha função chaves, e dentro das chaves, como eu estou recebendo um objeto, eu posso trabalhar com um conceito que a gente chama de desestruturação. A desestruturação é você separar os conteúdos de um objeto em variáveis separadas mesmo. Então eu tenho um objeto chamado dados, que tem dentro nome e tem e-mail. Pronto. Percebam aqui que a minha função validar dados está recebendo um objeto desestruturado, que vai ser desestruturado em duas partes, nome e e-mail. E eu uso exatamente esse nome aqui para validar e o e-mail para poder validar lá embaixo. Beleza, tudo certo. Percebam aqui que está tudo tranquilo, não está aparecendo nenhum erro aqui. Se eu for lá no meu código, está aberto aqui as ferramentas para eu poder ver o console. Atualizando a minha página, percebam que não tem nenhum erro. Vou fazer aqui o envio do formulário sem dados. Enviei, apareceu uma janela modal aqui, não se preocupem com essa janela, só se preocupem com isso aqui, ó. Tá aparecendo a validação do nome. Vou digitar o nome certo, enviar, esqueça essa janela modal, percebam que já assumiu ali, ó, tá funcionando a validação. Vou pegar aqui, colocar um nome válido, vou colocar um e-mail válido, beleza? Esqueça a janela modal, percebam aqui que tá funcionando perfeitamente, só não está apagando o formulário e tudo mais, né? E a gente não está tendo saída aqui porque a gente não tem mais aquela estrutura de códigos de pegar o objeto e exibir como console. Mas beleza, eu consegui pegar a minha função pegar dados, organizar melhor as variáveis que estavam em duas constantes separadas e criar uma constante com objeto literal, pegar toda a funcionalidade de validação de dados e separar, colocando uma função de fato separada, utilizando aqui o conceito de desestruturação, e a gente conseguiu separar as responsabilidades. O que significa isso? Se eu vou aqui nesse meu código pegar dados, se eu segurar o Ctrl e clicar em validar dados, eu consigo ir para a função validar dados e ver como é que ela funciona, como é que ela trabalha ali, beleza. Então a gente tem aqui, na parte da validação de dados, exatamente a verificação. Se o dado é verdadeiro ou não, ele exibe lá o conteúdo ou não. Só que ainda tem alguns extras que não precisam ter aqui. Por exemplo, na linha 12, isso aqui não precisa ter. Nome válido igual true, não precisa ter. A mesma coisa aqui, e-mail válido igual true, também não precisa ter. Com isso, o nosso código ainda fica um pouquinho menor. Porém, a gente tem um problema, que é aquele problema lá de tá errado, se eu mandar enviar, eu tenho duas mensagens e o botão sempre verde. Tá certo, coloquei os dados certos, enviar, aparece ainda as duas mensagens e ainda aparece o botão verde. Como é que eu faço para controlar o fluxo e como é que eu faço para limpar o meu formulário? Daí, basicamente, a gente tem que mudar o resto da estrutura aqui nossa do pegar dados. Lembrando que aqui no pegar dados, a gente está pegando os dados, fazendo a validação dele. Validou, só, a gente parou aqui, a gente não fez mais nada. A gente precisa fazer alguma coisa depois dessa validação para poder dar controle aqui para o nosso fluxo, dar uma sequência para o nosso fluxo. Então o que a gente vai fazer? Por enquanto, desse card aqui do Trello, que é o refatorar função pegar dados, a gente está fazendo. Então a gente vai colocar aqui, a gente está em fazendo, e a gente poderia ir para a parte do teste, beleza? A gente poderia ir lá para a parte do teste sem maiores problemas. A gente pode colocar aqui o card do mostrar modal, a gente vai dar só uma passada lá para poder ver o que a gente pode fazer. Se a gente for observar aqui o mostrar modal, a gente tem ali só um comentário, que é a formatação condicional da janela, e tem aqui uma linha comentada. O que a gente pode fazer aqui por enquanto agora é só apagar essa linha comentada, que aí vai ficar um pouquinho menor. Então a gente tem aqui duas coisas. Essa parte aqui é a formatação da janela modal, essa parte aqui de cima, e essa parte de baixo é de fato mostrar a janela modal. Na prática, a gente só tem que receber a palavra sucesso e a palavra erro. Então a gente pode refatorar isso aqui? Pode. Se a gente for olhar lá o card ele tem algumas instruções aqui, ó. A função mostrar modal está com duas responsabilidades: formatar e mostrar. Separe em duas funções. Crie uma função chamada formatar modal, que use status register para mostrar a mensagem, formatar o botão, usar a estrutura. A gente pode até usar estruturas if ternárias para poder facilitar o nosso código. Chame essa função dentro do mostrar modal e somente depois disso a gente faz a ação para mostrar a janela. Beleza, a gente tem aqui já todas as principais referências de que a gente tem que fazer algo parecido com o que a gente fez ainda agora há pouco. Então a gente pode, por exemplo, criar uma função chamada formatar modal, que vai receber por enquanto parâmetro vazio, só isso. Eu vou pegar essa parte da formatação, que são esses dois ifs aqui, vou recortar, vou colocar dentro de formatar modal, vou selecionar aqui e colocar um tab para poder dar uma tabulação. Vou chamar a função
formatar modal, por enquanto sem parâmetros, e depois eu mando mostrar. Agora a gente tem que pensar aqui no seguinte, presta bem atenção. Eu só posso formatar a janela se eu tiver um status register. Então eu vou passar ele como parâmetro para a função e eu preciso receber ele como parâmetro. Ponto. É só isso que a gente precisa fazer basicamente da refatoração em princípio. Vejam que aqui, ó, mostrar modal, a gente tem a formatação, depois a gente tem a exibição dela. E a gente separou a responsabilidade da formatação da janela modal aqui. Beleza? A gente separou. A gente pode simplificar esse if, ele está um if simples, a gente pode transformar ele num if ternário e a gente pode separar de fato o if ternário para cada uma dessas instruções aqui e a gente consegue fazer com que essas linhas que estão aqui, se você for ver, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cada bloco, ou seja, tem 12 linhas de código para poder fazer a tarefa, a gente pode simplificar e deixar elas bem menores, tá? Mas a gente pode deixar isso como desafio mais para frente. Eu posso colocar inclusive na documentação para vocês aí, colocar nos extras para vocês observarem depois, tá? Mas o foco principal da aula de hoje não é mexer de fato na função da formatar modal. A gente já mexeu aqui no mostrar, já separamos formatar. Se a gente for olhar lá no nosso código, não tem nada, cliquei em enviar, tá aparecendo tudinho ali, né? Tá aparecendo pra gente a janela modal, a gente manda fechar, tá funcionando beleza. Só não estamos conseguindo fazer o controle do fluxo, porque a gente precisa ter a resposta de sucesso e erro. E isso tem que ser feito aqui dentro desse fluxo do pegar dados. Mas como é que eu vou saber que eu tenho uma situação de sucesso ou uma situação de erro? Basicamente, a gente tem que pensar o seguinte. Na validação de dados, eu tenho que saber se o nome é válido e se o e-mail é válido. Se o nome e o e-mail são válidos, eu tenho sucesso. Se um deles não é válido, eu tenho erro. Eu não tenho sucesso. Então, a gente precisa ter essa resposta de certa forma aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode, por enquanto, ignorar aquela funcionalidade de ficar exibindo a mensagem de é obrigatório, não é obrigatório, e simplificar isso daqui da seguinte forma. A gente pode, por exemplo, criar uma constante chamada nome válido, que vai receber o resultado da execução para saber se o nome é válido. Então eu só tenho um nome válido se eu tiver nome, ou seja, se eu tiver um nome, se ele tiver preenchido com alguma coisa, e se o nome tiver 3 caracteres ou mais, então nome.length maior ou igual a 3. Então basicamente isso. Eu vou por enquanto tirar essa parte aqui do bloco de código, tá? Depois a gente pode pegar ali a mensagem de texto e tudo mais e pensar em como solucioná-la. Agora eu vou fazer aqui a verificação, por exemplo, do e-mail. Do e-mail eu vou deixar aqui o regex porque a gente vai trabalhar com ele. Basicamente eu vou fazer a mesma ideia. Eu vou criar uma constante que vai armazenar o e-mail válido, se eu tiver e-mail, ou seja, se ele for preenchido, e se esse meu e-mail passar pelo teste, que a gente sabe que o esquema basicamente aqui é o seguinte. Pegando o meu regex, eu vou fazer um teste do meu e-mail. Pronto, vou apagar essa parte aqui do bloco de código. E na prática, o que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter como return o nome válido, vírgula, o e-mail válido. Ponto. Eu preciso saber disso. A minha função validar dados vai receber um nome e e-mail do meu formulário. Eu vou criar uma constante interna chamada nome válido, que só vai armazenar se o nome estiver preenchido e se ele tiver 3 caracteres ou mais. E também a gente vai ter uma constante chamada e-mail válido na mesma ideia. Só vai armazenar se a gente tiver um e-mail preenchido e este e-mail passar pelo teste. E a gente vai ter ali como um return as informações acerca desse nome válido e desse e-mail válido. Então basicamente é isso que a gente tem. Pronto, é só isso que eu preciso fazer? Não, prestem bem atenção. Se eu for lá para o meu código, der uma atualizada, aparentemente não tem nenhum erro. Porém, eu tenho que continuar pensando na lógica do código que eu estou fazendo agora. Beleza, eu já tenho a validação dos dados e eu sei que eu recebo do validar dados 2 informações, nome e e-mail. Beleza? Agora aqui eu vou pensar no seguinte, dentro do pegar dados, eu recebi os dados do formulário, esses dados vão ser validados, mas lembre-se que esse validar dados vai me retornar uma informação. Eu preciso armazenar essa informação em algum lugar, beleza? Eu posso armazenar essa informação dentro de uma constante, já trabalhando com o conceito de desestruturação, para receber os dados que eu estou recebendo, no caso, essa parte aqui vai ser nome e e-mail. E eu já posso separar nome válido, vírgula, e-mail válido, beleza? Só para vocês terem uma noção, vou fazer aqui um console.log dessa parte da informação, nome válido, vírgula, e-mail válido. A gente vai fazer um console aqui com a nossa linha 27. Pronto. Então, primeiramente, eu vou colocar uma informação. Vou colocar aqui um nome
vou colocar um e-mail, vou colocar aqui um nome que tenha pelo menos 3 caracteres ou mais, vou colocar um e-mail, vou enviar, percebam aqui que eu recebi a palavra true e a palavra true. Quer dizer que eu recebi verdadeiro. Por quê? A instrução aqui, nome válido, vai armazenar true ou false. Se o nome for verdadeiro e nome.length for verdadeiro, eu tenho true. Se eu tiver e-mail verdadeiro e e-mail testado verdadeiro, eu vou ter aqui true. Se um desses aqui for false, ele vai receber o dado false. Daí eu posso fazer aqui uma avaliação simples. Eu posso avaliar aqui o seguinte. Eu posso criar uma constante chamada resultado, que vai receber o resultado da seguinte comparação. Nome válido. Eu tenho um nome válido e tenho um e-mail válido. Se os dois forem válidos, então eu tenho sucesso. Sucesso. Se não, eu tenho erro. Vou fazer aqui um return de resultado. Basicamente é isso daqui. Então, aqui neste ponto, eu faço a avaliação. Nome válido e e-mail válido, eu tenho os dois como true. Se os dois forem verdadeiros, então eu tenho sucesso. Se não, eu tenho erro. Aqui, essa estrutura a gente chama de if ternário. Então, comparação do if, então, resposta se verdadeiro, se não, resposta se for falso. Beleza, fiz isso. Agora, eu vou fazer aqui o seguinte. Não colocar informações, vou enviar. Observem que apareceu aqui a mensagem de erro. E-mail não cadastrado, fechar. Apareceu aqui tudo vazio, né? Que no caso é false. Vou colocar um nome, não vou colocar e-mail, ainda erro, que é true e vazio. Vou colocar nome e e-mail certos. Nome e e-mail certos, true, true. Enviar, true, true. E a mensagem certa. Percebam que a gente conseguiu resolver ali o problema, só não limpamos ainda o nosso formulário, né? Então a gente não tem ainda a última parte ali que é só da resolução da limpeza do formulário. Então, mas a gente pode fazer isso sem problema. Então eu posso fazer aqui o seguinte, se eu sei que o que eu colocar depois do return não vai acontecer, então eu posso limpar o formulário bem aqui nesse ponto. Eu posso colocar aqui document.query selector, vou selecionar aqui o meu form e vou fazer um reset dele, beleza? Feito isso, vou colocar aqui dados verdadeiros, vou colocar aqui corretos, e-mail, nome, perceba que é o true, true, mensagem de sucesso e o formulário foi limpo, beleza? Então eu estou conseguindo fazer agora todo aquele fluxo que a gente estava fazendo, só que com um pouco menos de linhas, beleza? Então vou até dar uma afastada aqui para que vocês percebam, vejam como pegar dados ficou bem mais limpo. Percebam aqui, eu tenho aqui uma constante chamada dados, que recebe nome e e-mail, fica subentendido que se eu estou recebendo dados, são dados de um formulário, se eu estou trabalhando com um formulário, faço uma validação a partir desses dados, utilizo um conceito de desestruturação para saber se o meu nome é válido, o meu e-mail é válido, beleza? Fiz aqui um console, eu posso até comentar esse console aqui. Armazeno numa constante chamada resultado uma avaliação de if ternário, nome válido e e-mail válido, então eu tenho sucesso. Se não, eu tenho erro, porque isso aqui vai ajudar a gente lá na exibição da nossa janela modal. Faço a limpeza do formulário e dou um return do result, que é esse result aqui, beleza? Inclusive, a gente poderia fazer assim. Se você não quiser colocar esse const, você pode simplesmente pegar e fazer aqui return, aí você coloca a instrução. Aí você não precisa nem criar uma variável, até mudar a posição, ó. Retornar o resultado disso daqui. Não precisei nem criar uma constante chamada result. Se a gente for lá atualizar, se você clicar em enviar, tem que dar erro. Então observe aqui, deu erro, e-mail não cadastrado. Vou criar aqui com o nome válido, nome e e-mail válido, vou enviar, apareceu perfeito. Percebam que está tudo funcionando corretamente. Observem que o nosso código ficou, viram aqui, olha, ficou bem menor. Porém, nós não temos mais aquelas mensagens de o nome precisa ter 3 caracteres, ou no mínimo, ele é válido, a gente não tem mais aquelas informações, né? Então, a gente coloca aqui um código um pouquinho mais enxuto. E sendo que essa parte aqui do mostrar modal e do formatar modal, principalmente essa parte do formatar modal, a gente pode também dar uma otimizada nela. A gente pode trocar essas duas estruturas if por uma estrutura switch case, aí ela vai ficar um pouquinho mais enxuta também. E também a gente pode substituir cada uma dessas duas por uma estrutura de if ternário. A gente pode trabalhar também com aquele if ternário, que aí fica bem mais legal, tá? Mas isso aqui eu deixo como desafio para vocês e deixo também como desafio aí para as próximas aulas. Então, a aula de hoje basicamente vai até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente pode ver mais detalhes para a gente poder melhorar, otimizar esse nosso projeto. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!